Oiê, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. E hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa evangelização. E o tema de hoje é a influência de Jesus na Terra. Interessante, muito interessante. Mas antes disso nós vamos fazer uma prece bem rapidinha. Fechem os olhos, se quiserem, se concentrem. Senhor Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade do conhecimento do seu amor, dos ensinamentos que o Senhor nos trouxe, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, facilitar o nosso dia a dia e seguir sempre no caminho do bem. Nos oriente a compreender os ensinamentos da aula de hoje, que trazem uma beleza infinita do seu trabalho junto à terra e dos nossos, seus irmãos. E que assim seja. Eu vou mandar um vídeo também para vocês, que é uma oração. Que aí quando vocês quiserem fazer uma oração, só liga aquele vídeo e sintam o amor, sintam vibrar a comunicação com Jesus, tá? É uma música que aí vocês podem ouvir e oferecer essa música para Jesus em forma de oração. Combinado? Ela é linda. Vocês vão gostar. Bom, vamos lá. O tema de hoje, então, é a influência de Jesus na Terra. Como a gente já estudou aqui, Jesus é o nosso espírito, é o espírito mais puro, mais perfeito que existe no reino de Deus. E foi amando de Deus que ele enviou Jesus aqui para o planeta Terra, para cuidar desse planeta, para cuidar de nós, para nos ensinar o que é o amor e implantar o reino de Deus aqui no planeta. Nós também já estudamos que em torno de 1.400 anos antes de Jesus, viveu aqui na Terra Moisés. E foi através de Moisés que Deus falou e enviou os 10 mandamentos, que são as leis de Deus, que são vigentes, elas valem até hoje. E que através de Moisés nós percebemos que Deus é único, que nós vivemos no monoteísmo, quer dizer, na crença de apenas um Deus. Só que naquela época, como a gente já estudou, os hebreus eram escravos, né, no Egito e fugiram de lá. Era um povo muito sofrido, era um povo muito forte, muito resistente por conta das condições que eles viviam. E Moisés precisou falar com eles com uma força muito grande. Então, quando ele apresentou os 10 mandamentos e quando ele colocou para aquele povo a justiça de Deus, né, as leis de Deus, ele colocou Deus como uma figura forte, brava e que castigava se fizesse alguma coisa errada. Então, na época, Moisés apresentou para aquele povo uma regrinha que chamava assim, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, o que você fizer para o outro vai acontecer com você também. Então, vamos supor, se você falou palavras duras para alguém, você também vai ouvir. Se você machucou alguém, deu um tapa, você também vai levar um tapa. Que foi a forma que Moisés encontrou de fazer com que aquelas pessoas entendessem que elas não podiam fazer qualquer coisa com o outro, porque isso também ia refletir nelas, tá? Mas Moisés apresentou um Deus assim, que castigava, um Deus bravo. Algumas religiões até hoje acreditam nisso. Quando vocês escutam, Deus castiga, Deus vai castigar.
Isso veio lá daquela época. E foi uma forma que ele encontrou de dar uma controlada naquele povo, né? Que era, assim, muito rude, muito atrasado, vamos dizer. 1400 anos depois de Moisés veio Jesus, seguindo as mesmas leis de Deus, dos 10 mandamentos, que elas valem até hoje. Só que Jesus apresentou para nós um Deus diferente, um Deus de amor. Não é um Deus que castiga, é um Deus que ama e que ele ensina. Então, esse Deus que Jesus apresentou, ele é diferente daquele Deus de Moisés, porque o povo que Jesus encontrou precisava de amor naquele momento. E ele veio implantar o reino de amor, o reino de Deus aqui no planeta Terra. E Jesus não veio falando, conversando só e explicando, ele veio mostrando, ele veio vivendo, ele mostrou esse reino de amor com exemplos, curando as pessoas, conversando com as pessoas. Ele não fazia distinção de quem era rico ou pobre, desde que a pessoa quisesse receber aquela energia que ele trazia. Então, Jesus trouxe isso aqui para o planeta Terra. Ele implantou o reino de Deus, o reino de amor. Ele coloca que Deus não castiga a gente. Deus está sempre nos dando uma chance de melhorar. Se a gente errar e a gente reconhecer que errou, a gente pede ajuda, faz uma oração e naquele momento nós somos socorridos pelo amor de Deus. Por intermédio de espíritos benfeitores, protetores, os nossos anjos de guarda, e eles vêm e nos ajudam. Todas as pessoas que erram, as que matam, as que roubam, as que agridem, as que falam palavras ruins, as que brigam, ou qualquer erro que a pessoa cometa, sendo grave ou não, se ela tiver a vontade de se recuperar, de ser uma pessoa melhor, Deus está ali para amar ela e dar uma segunda chance, tá? Então, a importância de Jesus aqui no planeta Terra foi de distribuir amor, de ensinar pra gente que a gente precisa perdoar o erro dos outros. Existem erros que são graves, que pela lei dos homens, que são as leis que a pessoa vai presa, quer dizer, ela perde o direito de ser livre, de ir para onde ela quiser, ou, dependendo do que ela fizer, aplica uma multa e ela tem que pegar um dinheiro dela e pagar, ela perde aquele dinheiro. Então, pela lei dos homens, existem as regras aqui que serão aplicadas e que a pessoa vai pagar por aquilo que ela fez. Mas aos olhos de Deus, para a evolução do espírito, para a energia que segue no universo, é só a pessoa querer se recuperar, voltar os olhos para Deus, que ele tá ali, ó, do ladinho, prontinho para dar um abraço carinhoso, de trazer tudo de bom para a vida daquela pessoa e ensiná-la a ser melhor. Então, nós não precisamos nem falar muito sobre a influência de Jesus aqui na Terra, como ele transformou a visão dos homens com relação a Deus, que antes era um Deus que castigava, um Deus bravo, que algumas religiões ainda acreditam que Deus é assim, mas que nós aqui na doutrina espírita seguimos os ensinamentos de Jesus de que Deus é amor, Deus é perdão, Deus é caridade, que a gente ajuda o próximo, que a gente se ajuda e a gente perdoa, e isso faz com que o amor cresça dentro de nós. E um amor que cresce dentro de nós, ele não fica aqui dentro, ele se espalha e atinge todo mundo que tiver à nossa volta. Jesus é maravilhoso, não é, gente? Isso a gente tem que reconhecer a todo momento. Teve um certo momento que Jesus chegou para
pro povo que seguia ele e por onde ele passava. E ele fez um sermão. Sermão, na verdade, é quando a pessoa fala por bastante tempo. A gente tem a oração do Pai Nosso, que nós também já estudamos por aqui, que é a oração que Jesus nos ensinou para que a gente pudesse fazer para Deus. Pai Nosso que estais nos céus. Pai Nosso, quer dizer, somos todos irmãos. O Pai não é meu, não é de Jesus, ele é nosso. É o mesmo Pai, é o Pai de amor. Essa foi a oração que ele nos ensinou. Mas ele também fez um sermão, quer dizer, ele subiu num monte, numa montanha, e falou para aquelas pessoas. E esse sermão é conhecido como Sermão da Montanha, que também é muito conhecido, porque ele é maravilhoso. Eu vou falar para vocês rapidamente o Sermão da Montanha. E numa outra oportunidade de aula, nós vamos refletir frase por frase. Se eu conseguir falar aqui rapidamente, eu vou dar uma noção para vocês, tá bom? Então ele chegou lá. E antes eu queria explicar para vocês o que é bem-aventurança. Bem-aventurados. Bem-aventurança é uma grande felicidade. Quer dizer, o bem-aventurado é aquele que tem uma felicidade gigante dentro dele, tá? Porque todas as frases vão começar com isso. Então, quer dizer, é bem-aventurado. Ele é muito feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Pobres de espírito que ele fala, não é uma pessoa pobre de dinheiro ou que não tem espírito. São as pessoas humildes que reconhecem que elas não sabem tudo. Elas têm sempre coisas para aprender. Então é muito feliz quem reconhece que tem sempre coisas para aprender. E delas é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. O que quer dizer com que são mansos? São as pessoas que não são violentas, que não são agressivas, e que elas vão conseguir viver aqui na terra quando a terra for mais evoluída do que é hoje. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Quando a gente chora, em alguns momentos, é porque a gente admite que precisa de ajuda. E a gente não tem que ter vergonha. A gente pede ajuda para Deus e essa ajuda vem. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, pois que serão saciados. São aqueles que acreditam que as injustiças vão passar, que isso vai acabar e que vai ter um momento de paz. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esses misericordiosos são as pessoas que têm compaixão, que olham para a outra com amor, que perdoam o que as outras fazem. Essas pessoas, elas receberão esse mesmo sentimento de amor para com elas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que não têm maldade dentro de si, quando essa maldade vai acabando e só vai ficando coisa boa, isso quer dizer que o espírito está evoluindo. Então ele está mais perto de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são os que levam a paz aonde eles estão. Chega num lugar, tem um conflito, ele tem uma briguinha, ele tenta contornar, tenta fazer aquilo se acalmar, porque essa é a vontade de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Quer dizer, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, muitas pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus são criticadas, elas são perseguidas, existem essas perseguições por conta de religião, em muitos países isso é muito triste, é muito forte. Então,
essas pessoas que sofrem essa perseguição, elas não devem se abalar, porque elas estão no caminho certo. Então essa é a oração, essa não é a oração, é o sermão da montanha. Então quer dizer, essas pessoas serão muito felizes. No final eu vou colocar o sermão da montanha inteiro para vocês, tá bom? E se vocês puderem pedir para os pais, avós, tios, quem acompanha vocês, lerem esse sermão junto com vocês, é maravilhoso, porque se estende a todo mundo. Então, meus amores, a gente tem sempre a certeza de que Jesus é amor. Ele veio para implantar o reino de Deus e a influência dele no planeta Terra é gigante. Deus mandou Jesus para cuidar desse planeta, de todos os irmãos dele que estão aqui, que somos nós, filhos de Deus. E Jesus faz isso com muita sabedoria, com muita dedicação. E nós precisamos retribuir tudo isso a Ele e a Deus sempre, por todas as oportunidades que nós recebemos aqui. Combinado? Vamos conversar em casa sobre o Sermão da Montanha. É maravilhoso, tá bom? Vou mandar uma atividade para vocês, uma coisa simples, mas bem gostosinha de fazer. E até a próxima aula. Beijo, com muita saudade.